Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal do Tsunode e seja bem-vindo a mais um episódio de Café da Manhã com o Tsunode. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico aí. Fiz um post no Twitter faz alguns dias, acho que um mês, quase um mês aí, e ele deu uma viralizada, mas ele é um pouco polêmico, então vou puxar aqui um pouquinho pro lado pra gente tentar entender que tópico que é esse. Então lá no Twitter, aqui ó, se vocês olharem aqui junto comigo, eu falei um pouco aqui sobre, cara, a escada do meu salário como dev. E aí falei que, cara, a gente começou ali, né, 970, depois 1.500, 1.500, sei lá o quê, 13 mil e 30 mil e agora, agora eu não vou falar quanto que eu ganho, obviamente. E isso também não significa que eu ganhe mais, pode significar que eu ganho menos, nunca se sabe. Enfim, mas a ideia desse post aqui que eu fiz, basicamente, cara, foi sem pretensão nenhuma, sendo bem sincero. Eu tava de boa ali, eu falei assim, cara, vou fazer um post. E eu não imaginei que chegaria a tantas pessoas assim, então chegou quase a 800 mil pessoas, pode ver aqui, um pouquinho mais para baixo aqui, você pode ver, chegou 3.000k de curtida, teve uma galera que salvou, teve uma galera que retweetou também, o que, o que foi bem engraçado, porque muita galera começou a colocar o salário seu também e tal, e o nosso querido amigo Galego, ele fez um vídeo comentando um pouco sobre isso, sobre como que é a realidade, na verdade, de dev. Então, já vou começar o vídeo já trazendo um tópico bem importante que, cara, não leve isso aqui como base. Obviamente, existem vários contextos e várias histórias, e hoje eu vou contar um pouco da minha história de como que eu saí disso aqui e hoje, não sei, mas eu cheguei até aqui em algum momento, né? Então, a ideia, né, e novamente, esse post que eu fiz assim, ele não teve esse objetivo de talvez me mostrar como deve ou tudo mais, mas eu gostei muito do caminho que ele seguiu. Porque, cara, teve uma galera fazendo perguntas, uma galera fazendo perguntas. E perguntas, tipo, super válidas mesmo. Então, perguntas sobre carreira, perguntas sobre como que eu comecei. Teve algumas críticas? Teve, mas, cara, a gente tava no Twitter, né? A gente tá no Twitter. Quem que, né? É super esperado ali, acredito eu. Mas, de todos esses comentários que a gente teve ali dentro do post, a ideia desse vídeo aqui em específico é pegar algumas perguntas que eu achei super útil e que eu acho que vai ajudar muito na sua carreira também. E com isso, com essas perguntas, eu contar também um pouco da minha história ali como dev, e talvez isso possa te ajudar ali se você está procurando a sua primeira vaga, ou se você está tentando alavancar um pouco mais a sua carreira. E galera, teve alguns comentários do tipo, pô, se eu entrar no seu perfil, provavelmente eu vou achar você vendendo algum curso do tipo e tal, e não, não. A minha ideia é, assim, objetivo zero eu vender curso. Então, eu já tive esse plano de vida ou de carreira ali há alguns anos ali, mas hoje não é mais, sendo bem sincero. Então, eu gosto muito da ideia de trazer conteúdo aqui pra galera e acho que isso pode ajudar de alguma forma e tal. Então, acho isso bem legal. Então, bora lá, tentar pegar algumas das perguntas que fizeram sobre em cima desse post, né? Então, um primeiro aqui foi quantos anos em cada processo? Cara, isso aqui foi uma falha. Eu fiz o post no Twitter, falei aqui a escada do meu salário, basicamente, e, cara, não dá pra saber se de repente aqui pra cá foi 10 anos ou foi 3 meses. Tipo, eu viajei, tá? Desculpa. Mas vamos responder isso aí. Eu fiz outro post mais detalhado explicando cada etapa ali, mas deixa eu explicar um pouquinho. Tudo começou nesse primeiro salário de R$ 970 em 2019. Especificamente junho ou julho, eu não lembro exatamente o mês, mas eu lembro que era no meio do ano ali, beleza? De 2019. E nessa época, antes de eu começar esse estágio de 970, eu não trabalhava na área. Eu trabalhava como desenhista técnico. Olha isso, eu trabalhava um pouco ali no AutoCAD, não sei se todo mundo aqui vai conhecer, mas a gente fazia uns desenho técnico, e também CorelDRAW. Então, cara, eu tava totalmente fora da área. Mas eu tinha um salário ali mais ou menos legal para a época que eu tava de vida e onde eu morava também. Então eu ganhava mais ou menos R$ 2.500 ali, fora da área como desenhista técnico. Mas o meu futuro, né, o meu objetivo de carreira era entrar no mundo do desenvolvimento. Cara, eu amava programar. Então, apesar de eu ter entrado só em 2019, eu, cara, já amava programar. Eu programava desde 2015, 2014, não lembro exatamente. Mas eu acho que foi 2014 ali que eu comecei, tive minha primeira experiência. Eu vou chegar ainda nesse tópico. Mas em 2019 eu tava meio que acomodado ali. Mas eu também queria ao mesmo tempo entrar para a área. Cara, só que sair do meu salário que eu tava, que era mais ou menos ali uns R$ 2.500 num CLT, para cair para um estágio de R$ 970,
Cara, isso me dava um medo, sendo bem sincero. E tem um detalhe, porque eu morava numa cidade super pequena e esse estágio era em outra cidade. Então, ou eu teria que ir pra lá todo dia, que é uma hora mais ou menos de distância, então eu gastaria gasolina e tudo mais, ou eu teria que me mudar pra lá. E aí o que eu fiz, galera? Olha que loucura. Eu saí do meu trampo, fui lá pra fazer esse estágio, ganhando esses 970, me mudei pra cidade e me arrisquei. E foi isso que eu fiz. Só que essa é uma das dicas que eu mais dou, assim, se você tiver essa oportunidade, porque eu sei que não é também o cenário de todo mundo. Eu sei que tem gente que, por exemplo, já é pai, tem gente que tem todo um custo de vida que tem que manter. Nessa época, pô, eu ainda não tenho, né? Mas nessa época era solteiro, não tinha filhos. Então, tipo, era um momento diferente de vida, que eu conseguia me arriscar mais. Então, eu conseguia sair de um salário ali, e tentar, cara, tentar chutar o balde ali e ver se, cara, isso aqui vai dar certo mesmo. E foi o que eu fiz. Então, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então não leva essa dica pra você se você, cara, se você realmente não tem essa possibilidade de fazer isso que eu fiz. Mas eu sei que muitas pessoas têm. Então a minha dica é, se você consegue se arriscar, se arrisque, beleza? E aí foi o que eu fiz. Eu saí do meu trampo de 2.500, entrei como estágio, 6 horinhas ali por dia e tudo mais. E aí, o que rolou foi o seguinte: nos 3 primeiros meses eu fui lá e pedi um aumento e fui pra 1.500, porque, cara, apesar de estar com estágio, eu tava entregando pra caramba, entregando pra caramba. Mas não pensei que eu era algum gênio, não, porque quando eu entrei com 970 como estagiário, como eu disse, eu comecei a programar em 2015, né? Então, 2014 lá, não lembro. Eu comecei no curso técnico, então lá dentro do curso técnico eu comecei a estudar linguagem C, depois estudei um pouco de Java, né, orientado a objeto e tudo mais. E na minha cabeça, eu era muito foda em Java, na minha cabeça, tá? E aí quando eu entrei aqui nesse estágio, o estágio era para uma vaga de Java. Eu ia trabalhar com Hibernate. Eu não sabia nem que diabos era isso, cara. Eu não sabia o que que era Hibernate. Eu não sabia o que que era um ORM da vida. Eu não sabia fazer uma query no Postgres, por exemplo. Não sabia fazer nada. E aí a primeira vaga era essa. E aí quando eu entrei falando assim, porra, mano, eu sou muito bom em Java, sei lá o quê, eu caí do cavalo, porque eu não sabia nada. Eu pensei que eu sabia Java. E aí eu não sei se muita gente aí, provavelmente a galera do old school aí vai lembrar de Java Swift ali, que você pegava algumas coisinhas e criando meio que o que o Electron faz hoje, né? Que é criar uma aplicação desktop, né? Eu fazia isso aí com Java e me achava um gênio. E, pô, e quando eu entrei, conheci o Hibernate, conheci o Java Web ele mesmo, né? Que a gente criava APIs, tinha um Prime Faces também ali na época. Cara, eu me assustei muito e ali eu entendi e falei assim, cara, o mundo da programação é gigante, tem muita coisa assim, e foi nesse dia que, cara, eu pegava tudo que tinha na empresa, eu chegava em casa à noite e estudava pra caramba mesmo. Nossa, era todo dia ali. Eu ainda tava, tem um detalhe, porque eu ainda tava na faculdade. Então, eu fazia sistema de formação numa federal, aqui na cidade onde eu tava. E, cara, aí eu tinha que estudar na federal, fazer o negócio dentro do trampo pra tentar chegar lá e não me parecer um noob. E aí eu cheguei a um momento de carreira, né, que foi bem no começo, na real, que eu entendi uma coisa. Cara, não tem problema você não saber. O problema é você ficar travado ali e tentar resolver o negócio por dias sozinho. E aí eu comecei a pedir ajuda. E, cara, tava tudo bem, eu era um estagiário. Tá tudo, eles esperavam que eu fosse pedir ajuda, né? E hoje eu entendo muito melhor isso. Então, outra dica aí de carreira pra vocês, se você tá começando, não tente fazer tudo sozinho. Cara, se você tá agarrado ali e tudo mais, cara, peça ajuda. Talvez se você pedir ajuda ali, você vai conseguir entender aquele processo um pouco melhor, um pouco mais fácil, e aquilo vai te dar mais combustível para você fazer coisas no futuro. Beleza? E aí eu comecei a pedir ajuda, eu comecei a ficar um pouco melhor ali no Java, no Hibernate e tudo mais. E aí eu consegui esse aumento aqui depois de 3 meses dentro da empresa. Então ainda estava ali em 2019, mais ou menos, dentro da mesma empresa. E aí depois, galera, dentro dessa mesma empresa, como eu tive ganhado um aumento, aqui eu era estagiário e aqui eu já passei a ser, se eu não me engano, analista. E aqui como analista, foi uma coisa muito louca, porque eu comecei a pegar novas tecnologias. Então, além do Java, eu comecei a conhecer o PHP. Que época, galera. Que época. Era lá a FileZilla, você pegava o arquivinho aqui assim, arrastava pro outro lado Isso aí era o nosso deploy, né, antigamente, não tinha GitHub, cara. Era você atualizar. Quem não conhece FileZilla, depois procura aí como que o FileZilla funciona. E, cara, de graças a Deus hoje que você tem GitHub, tem CI/CD e por aí vai.
Mas isso aí era um mais old school, então eu tive que aprender PHP. Então foi meu primeiro contato ali com HTML, CSS e Bootstrap na época. Então era um PHP, a gente não tinha framework. E aí depois de um tempo ali dentro da empresa, acho que uns 2 mais 3 meses ali, que eu fui conhecer o CodeIgniter, que era um outro framework que tinha para PHP. E por fim, graças a Deus, a gente conheceu o Laravel, que também era um framework muito bom para PHP. Ainda é um framework muito bom para PHP. Mas até chegar ali era muito, cara, era muito old school mesmo. Então, tipo assim, foram bons momentos da carreira. E, por curiosidade, aqui depois, ó, nesses 2003, até o 3.500 ainda era dentro da mesma empresa, tá? Então, esses quatro salários aqui, tudo dentro da mesma empresa, basicamente. E aqui, dentro dessa empresa, só para dar um resumo ali, para a gente não ficar muito preso nesses quatro caras aqui, é, eu aprendi outras tecnologias também, como JavaScript, React, e lá que saiu esse meu apelido aqui, conhecido hoje como Tsunode, porque eu comecei a trabalhar muito com Node dentro da empresa, e meu nome, para quem não sabe, meu sobrenome é Tsunoda, não sou primo do cara da Fórmula 1, mas aí a galera começava a pegar o meu nome Tsunoda e colocava o Node, aí ficava Tsunode, então nessa empresa aqui que saiu o meu primeiro apelido. E, cara, até aqui vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar, que a galera perguntou ali de quantos anos em cada processo. Então, resumindo aqui, na primeira empresa, 2019 até mais ou menos 2020, final de 2020 ali. Então foi um ano e meio, 2 anos ali, mais ou menos, dentro dessa empresa. Aqui, 5.500 até 2.800 também foi uma outra empresa, mas esses três tópicos aqui, 5.500, 8.700, 10.800, mesma empresa também, né? Então, foi de 2020 a 2022, né? Cara, essa empresa eu aprendi pra caramba. Muito, muito, muito mesmo. Então, tipo, foi, acho que um dos lugares que eu mais aprendi na minha carreira. Então, eu consegui crescer muito a questão de CI/CD, cara, code review, como que fazia um code review, né? Porque as minhas pedras eram muito comentadas, então o meu tech lead ali na época, cara, ele foi um dos caras, tipo, que eu mais aprendi com ele. Então, muito da hora. Eu, cara, agradeço muito nessa empresa. Depois aqui foi meu último emprego como CLT. Foi a época que eu comecei a criar conteúdo e tudo mais. Então aqui, mais ou menos, se eu não me engano, foi 2022, 2023. Então eu devo ter ficado mais um ano e pouquinho. Aqui eu já comecei PJ. Aqui eu comecei PJ, aqui já era gringa, então eu já trabalhava um pouco. Eu trabalhava meio que dois trampos ali, mais ou menos. Então, tipo, trabalhava uma empresa aqui pro Brasil, mas também uma empresa de fora. E aqui, especificamente, eu tava trabalhando só numa empresa gringa, e aí vai. E daí depois aí, tipo só gringa mesmo, ganhando um pouco mais, porque querendo ou não, se você quiser dar uma escalada no salário, você tem duas opções, né? É sempre aquilo. Eu acho que você tem mais opções, né? Mas resumidamente, se você não quiser, né, empreender, você ou vai pra gringa, ou você entra numa empresa maior aqui no Brasil que pague melhor. Então, tipo, grandes bancos, grandes marcas ali que você provavelmente já ouviu falar dentro ali do mercado, são startups que realmente são unicórnios e que viraram. Então, tipo, é a forma ali de você conseguir um salário mais alto, assim, hoje que eu vejo como deve. Assim, apesar de aqui ter sido de 2019 até 2025 que estamos agora ali, né? O agora ali, segredo ali seria 2025. Apesar de ser um tempo de 6 anos, cara, tem todo o contexto antes, né? Por mais que eu cheguei aqui no estágio não sabendo muita coisa, né? Que eu pensei que eu sabia, cara, ali me deu muita margem ali para eu estudar conceitos importantes, né? Então, em 2015, 14 ali eu fiz curso técnico, e aí de 2014 até o primeiro emprego em 2019 eu estudei muita programação. Então, eu já tinha uma malícia ali de boas práticas, entre aspas, assim. Eu já tinha uma malícia também de lógica de programação, estrutura de dados. Então, não pense que meu salário, tipo, ele deu toda essa voada de 2019 para agora, simplesmente porque o mercado é dessa forma. Não, eu tive todo o tempo de carreira ali atrás, estudando, né, tentando entrar dentro do mercado em 2019. E outra, eu também me arrisquei muito. E entra de novo naquele tópico que eu comentei agora há pouco. É muito importante você entender se você tem essa disponibilidade de se arriscar. E, cara, tem uma coisa que eu não me orgulho muito na minha carreira, que é o seguinte, que é a segunda pergunta que fizeram aqui dentro desse Twitter. Isso aqui tudo foi na mesma empresa? Pulou demais de uma para outra? Como foi isso? Cara, eu já contei para vocês, aqui são mais ou menos 3, 4 empresas ali que eu trabalhei. E só que eu não me orgulho muito do que eu fiz, principalmente nas primeiras, que foi sempre que eu queria aumentar meu salário, eu basicamente participava de outros processos seletivos,
E aí, o processo seletivo me oferecia mais do que eu ganhava naquela época. Eu chegava no meu chefe e falava pra ele, cara, me ofereceram tanto. Quer cobrir? Aí ele ia lá e cobria. Não sinto orgulho disso e não recomendo que vocês façam. Não é muito legal ali, tipo, apesar de eu ter feito e ter funcionado, pode ser que não funcione hoje, né? E também não fica muito legal ali você ficar pedindo aumento salarial toda hora por cima de algum outro trampo ali que de repente você tá tendo. Então, cara, não recomendo. Funcionou comigo na época, não sei se funcionaria hoje e eu não curto muito, não me sinto orgulho realmente de ter feito isso. Mas o que que fez eu mudar, por exemplo, da de 3.500, que era a primeira empresa que eu trabalhei, para a segunda? Por que que eu não tentei uma contraproposta aqui? Galera, foi simplesmente pelo seguinte: as outras tem também um contexto ali, né, de eu ir para tentar uma outra empresa, o salário ser maior, mas eu ainda querer ficar na onde eu estava. Por dois motivos. Porque ou a empresa que me ofereceu mais, eu não ia crescer tanto profissionalmente, ou a empresa que eu estava atualmente, eu ainda tinha muito para aprender lá. Então, a minha dica é o seguinte, cara, no primeiro momento de carreira, tenta valorizar mais o aprendizado do que o salário. E novamente, tenta, porque se fizer sentido para o seu contexto, eu sei que para muitos um R$ 1.000 ali, R$ 2.000 vai fazer muita diferença. Então, cara, se fazer muita diferença para você, vai lá para outra empresa. Tipo, eu sei que existe vários contextos e contextos. Mas a minha dica, se você tiver essa opção, cara, fique na empresa onde você tá, que você vai aprender mais. Se você tiver essa oportunidade de aprender mais, você tá sentindo que todo dia tá sendo um up ali na sua carreira, você estar naquela empresa, porque, cara, seja a pessoa lá tá explicando em código, seja reunião que a pessoa tá mostrando algum conteúdo novo para você, sugue o máximo possível. E aí, eu troquei de empresa porque eu acho que eu tinha sugado muito dessa primeira empresa já. Eu acho que eu já tinha aprendido o máximo que eu podia aprender lá. E essa outra empresa que eu tava indo tinha um salário melhor e, cara, só na entrevista eu já senti que a empresa tinha muita coisa nova pra eu aprender. E foi nisso que eu troquei de empresa, né, nesse momento. Então, apesar de eu ter pulado algumas vezes, eu sempre pulei de empresa por vários motivos, né? Então, ou eu não estava me sentindo bem onde eu estava, ou eu queria crescer mais, eu vi essa oportunidade de crescer mais em outra empresa, porque eu vi que eu tinha oportunidade de aprender mais, né? Mas sempre tentando entender, cara, qual que faz o maior sentido ali, beleza? E aí, galera, uma outra pergunta que veio aqui pra mim foi por onde começar, né? Então, tipo, cara, por onde começar? Eu acho que é muito aquilo, né? Se arriscar. Mas eu vou dar uma dica aqui que quando eu consegui meu primeiro estágio e depois por que que daqui, né, em diante, basicamente, veio tanta oportunidade ali dentro do mercado, né? Era uma época também que a gente tava, que o mercado da bolha dev, assim, eu diria que era muito alto, acho que mais alto do que hoje ali. A gente teve uma caída, voltada e tal. Hoje realmente eu não sei como tá muito ali, mas a dica que eu dou é, galera, LinkedIn. Cara, a gente tem que falar sobre isso aqui. LinkedIn é muito importante, foi muito importante na minha carreira. Muito dos trampos que eu consegui futuro ali foi por causa do LinkedIn. E eu recomendo muito, muito, muito. Então, se a gente for olhar aqui um pouquinho pro meu LinkedIn, lá atrás, tipo assim, lá atrás mesmo, galera. Se a gente for ver 5 anos atrás, olha aí, 5 anos atrás. Eu não tinha muita curtida. Eu fazia alguns posts e tal. Aqui eu já comecei a ter um pouquinho mais, 17. Depois um pouquinho mais, 13. Um pouquinho mais não, né? Menos, 13, 9. Só que qual que era a ideia aqui, basicamente? Era eu, de alguma forma, eu queria mostrar o que que eu estava fazendo. Então, isso aqui, de alguma forma, fazia com que os recrutadores conseguissem me enxergar dentro da rede. Então, minha dica que eu vou dar sempre para quem está começando assim cara, mantenha-se ativo no LinkedIn. Isso aqui foi muito antes de eu começar a criar conteúdo, muito antes mesmo, porque eu comecei a criar conteúdo, se eu não me engano, depois de 2 anos que eu estava já. Então, ou seja, isso aqui provavelmente foi em 2019 ali que eu estava fazendo esses posts. E aí eu começava a postar tudo. Então, tipo, participei de um mega hack que foi muito da hora. Eu postava. Eu tava começando a fazer meu portfólio, eu postava. Eu vi um vídeo ali do nosso amigo Soutinho ali. Eu postava. Então, assim, galera, tudo que eu estava fazendo, eu postava para que eu conseguisse, pelo menos, o mercado ali conseguisse enxergar o meu perfil. Para que alguém, por exemplo, procurasse alguma coisa, alguma vaga relacionada, eu aparecesse. Então, a dica que eu vou dar, tipo assim, mantenha-se ativo nesse começo de carreira. O ideal é que se mantenha ativo sempre no LinkedIn.
mas eu sei que às vezes é difícil ali, o tempo não ajuda também, e eu falo isso muito por mim, porque teve uma época que eu dei uma parada de fazer conteúdo, mas a dica que eu dou é, cara, mantenha-se ativo lá dentro do LinkedIn, faz muito sentido para sua carreira. Até que chegou um momento, que vocês vão olhar aqui um pouquinho, que eu fui tendo alguns posts que eles foram mais engajando. Começou a ter mais 172 curtidas, 130, aí alguns não ia para frente, alguns ia. E aí, galera, com isso, né, o algoritmo do LinkedIn foi entendendo que, cara, eu falava muito de React, falava muito de Node. E aí eu juro pra vocês, várias mensagens assim chegavam no LinkedIn falando, ó, a gente tem tal vaga, sei lá o quê, de Node, de React, você tem interesse de participar do processo seletivo? Então, ao invés de eu ficava procurando ali vagas, né, dentro do LinkedIn e tudo mais, eles corriam, não é corria atrás de mim, né, mas eles mandavam mensagem perguntando se eu tinha interesse. Então, isso era muito da hora. Isso era muito da hora. Eu recomendo muito que vocês se mantenham ali ativos dentro do LinkedIn. Aí a galera perguntou também pra mim se um job só agora ou mais de um. Nesse momento, só um. Eu tô, obviamente, com um SaaS ali junto com meu amigo Adam, que nós somos sócios ali, que é a Dev Scout, que é muito da hora. Tem um vídeo ali, dá uma voltada no último vídeo que eu fiz antes desse aqui, falando um pouco mais sobre essa plataforma. Mas fora isso, o trampo mesmo é só um que eu tenho. Porque, cara, é o que eu consigo manter ali, muito da hora, é um trampo muito legal. E, cara, recomendo que. Eu já tive dois trampos e não recomendo muito assim, porque a grana é muito da hora, mas a sanidade mental não vale muito a pena. Acho que vai chegar um momento ali que você não vai aguentar, pode entrar num burnout e tal. Então, não recomendo muito que você faça talvez isso por muito tempo. Teve que fazer faculdade? Não, não fiz faculdade, mas comecei agora a fazer. Então, começa na verdade mês que vem, setembro. Mas esse aí vai ser um vídeo para uma outra hora. Vou comentar um pouco para vocês por que às vezes é importante faculdade, não, mas esse aí eu acho que é outro assunto polêmico ali. E aí, talvez, mais uma outra pergunta. Uma coisa é certa, aos 970 não estava reclamando e sim buscando evolução e oportunidades. É exatamente isso. Então, no 970 ali, apesar que eu acho que eu estava reclamando para mim mesmo, eu falando assim, cara, queria estar ganhando mais, queria. Mas eu sabia também que fazia parte de um processo. Novamente, eu estava me arriscando, estava tentando, e acho que isso é muito importante ali para a gente entender ali em termos de vida mesmo, que, cara, vai ter os momentos ali talvez que vão ser não tão bons, e momentos talvez ali que você vai estourar, vai ser bom pra você e você vai chegar no seu objetivo. Então, cara, não compare o palco do outro com o seu naquele momento. Acho que faz muito sentido você planejar ali e, cara, e faz a sua trajetória conforme for possível para você. Eu acho que essa é a recomendação top que eu tenho para você hoje. E por último, a última pergunta aqui que teve, assim, nesse do Twitter ali, foi se o PJ valeu a pena. E, galera, hoje, estando ali com o PJ mais ou menos 3 anos, 2 anos, acho que 2 anos ali, vale a pena. Pra mim, assim, vale. Mas, cara, pode ser que não vale pro seu contexto. E vale muito entender se não tem. Sempre fazer a conta entre o CLT e o PJ, tá? Então, tipo, vale a pena porque eu nunca achei nenhum CLT que pagasse tanto o valor ali que eu cheguei. Mas pode ser que tenha CLT que pague e aí você tem que fazer a conta e entender se faz sentido, beleza? O PJ, apesar de valer a pena, você tem que ter muita disciplina financeira. Guardar dinheiro, né? Investir, não pegar só todo o montante ali e falar assim, cara, agora eu vou gastar, tá entrando uma grana. Não, não. Você tem que ter uma disciplina ali financeira. Tudo bem que pro CLT você já tem que ter, né? Mas o CLT ainda te dá um conforto ali de algumas coisas, mas a minha recomendação é que você tenha uma disciplina financeira para qualquer um deles. Mas o PJ você vai precisar de mais. E eu gosto disso, porque eu controlo total o meu dinheiro, né? Arrume um contador que seja muito bom, porque ele vai conseguir você fazer com que você pague talvez menos imposto ainda dentro da lei, né? Que é o mais importante, né? Por favor, gente, é o mais importante, pagar todos os impostos certinho, né? Então, arrume um contador muito bom, que ele vai conseguir. Acho que essas partes burocráticas e tudo mais, eu sempre prefiro achar um profissional que faça isso por mim, porque se eu tivesse que gastar meu tempo aprendendo, eu acho que o valor que eu pago para eles sai mais barato do que se eu tivesse que estudar e gastar horas e horas e horas para isso. Beleza? Então, galera, o meu recado final aqui sobre especificamente esse post aqui não se compare, tipo, esse palco aqui, porque, novamente, tem muita história dentro disso, tem muita história antes disso, né? De estudos, de horas estudando, ou talvez de noites perdidas, de dois trampos aqui em épocas aqui. Então,
a minha sugestão vai ser sempre que você, se você tiver a oportunidade de se arriscar, arrisque. Se você tiver a oportunidade de estar no lugar e continuar lá, por estar aprendendo mais lá dentro, você continue. E aquela dica final, cara, faça muito post no LinkedIn. E no Twitter também. O Twitter é uma coisa que virou bastante a chave ali pra mim. Eu não conhecia tanto ele antigamente. E hoje eu considero ele é um lugar muito da hora para você aprender coisas, aprender conteúdo e também fazer network dentro da bolha dev. Acredito que talvez até outras bolhas, mas a bolha que tá mais fechada ali dentro do meu Twitter é a bolha dev. Então eu acredito que faça muito sentido para vocês também. Beleza? E esse foi o Café da Manhã com Tsunote. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar. E nos vemos no próximo Café da Manhã. Valeu, valeu!